Então, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a palestra. Assista o vídeo anterior se você ainda não assistiu o início desses vídeos. Bom, estudos de revisão narrativa, ou seja, estudos sem avaliação crítica e sistematizada da literatura científica, já de 1988, pelo David Nieman, eles viram o quê? As práticas dietas vegetarianas e a sua relação com a performance, principalmente a performance relacionada à resistência, Então, atividades prolongadas de duração ou intensidade maiores. O que eles viram, Que no geral o alto conteúdo de carboidrato provindo da dieta vegetariana pode ajudar o atleta de endurance, de resistência, em treinamentos exaustivos, maximizando os estoques de glicogênio e assim a capacidade de performance. Gente, um músculo grande é um músculo que tem água, é um músculo que tem glicogênio, que é um polímero de glicose dentro, tá? Então, para o músculo ser repleto de energia, então muitas vezes a gente faz isso antes das competições, aumenta-se a porcentagem de carboidratos para maximizar o estoque muscular, para a performance, tá? Então, claro, em algumas situações específicas não é tão válido você fazer esse loading de aumentar a água e aumentar o peso do atleta, que você pode ser pior para a performance. Mas, no geral, durante os treinamentos exaustivos, isso pode ser uma capacidade benéfica, Quanto mais intenso o treinamento, mais carboidrato você provavelmente vai ter que ingerir. Então, uma dieta vegetariana balanceada adiciona ao atleta, ao mesmo tempo que atinge todas as demandas nutricionais, um potencial redução de fator de risco cardiovascular, que foram os primeiros slides que eu mostrei lá na palestra, tá? Esse mesmo autor, 11 anos depois, fez outra revisão, dizendo que tem uma relação entre a capacidade física e dietas vegetarianas. Então a evidência disponível naquela época suporta que não há benefício nem há prejuízo para a performance em adotar uma dieta vegetariana, em especial quando a dieta de carboidrato é controlada. A gente vai ver mais para frente que dietas baixas em carboidratos podem prejudicar a performance, tá? Então, embora haja preocupação com a biodisponibilidade de micronutrientes, como por exemplo os fitatos, na absorção, vale lembrar que existem métodos da gente diminuir os fitatos. Então, por exemplo, deixar as leguminosas de molho, a própria cocção, acaba diminuindo os fitatos, e a gente também tem uma tolerância aos fitatos. Então, trabalhos que viram ingestas curtas, em curto período, até umas 12 semanas, viram mais alterações do que os que avaliaram em 6 meses, com relação à absorção, porque a gente cria uma tolerância a fitato. E o fitato não é uma coisa ruim, porque a gente tem hoje documentado que o fitato é um fator antitumoral. Então, assim, associado aos antioxidantes, às vitaminas, os minerais componentes da dieta, os fitatos também contribuem eventualmente para uma ação antitumoral, que é o que a gente vê da prevenção de câncer lá nos primeiros slides, tá? Então, embora haja preocupação com essa biodisponibilidade de micronutrientes em uma dieta vegetariana, não há evidência convincente de que os atletas sofram maiores deficiências comparados aos que comem carne, com prejuízos na performance e na saúde, Então, uma vez que o volume calórico necessário, que o atleta é uma pessoa humana, normal, e ele tem quase que as mesmas necessidades, só que num volume um pouco maior, Então, uma vez que o volume calórico total é atingido, todos os aminoácidos essenciais e não essenciais, assim como a quantidade total de proteínas, permanecem dentro dos limites das recomendações. Ou seja, se eu aumentar o volume do que eu estou comendo, porque eu tenho um gasto calórico maior, eu tenho uma necessidade de alimentos maior, então se eu aumentar o volume, eu acabo, na proporção, batendo as quantidades, por exemplo, de proteínas que são necessárias. Então uma dieta vegetariana bem planejada, orientada, por exemplo, profissional, é compatível com a excelência da performance atlética. O que leva a estudos até mesmo mais recentes, você vê 88, 99, 2004, considerações aqui, dicas, vamos dizer assim, para atletas vegetarianos, tá? Então uma dieta bem planejada e adequadamente suplementada dá efetivo suporte para a performance atlética. Desde que o volume total da ingesta proteica seja adequado em prover as quantidades adequadas de nitrogênio e de aminoácidos essenciais, proteínas à base de planta, que aí a gente pode citar do arroz, da ervilha, do trigo, da soja, dão suporte equivalente para a performance, tá? Então, quando a gente observa estudos populacionais avaliando a composição da dieta, comparando quem come carne, onívoros,
ovo-lacto-vegetarianos e vegetariano estrito, as referências disso aqui está nesse livro, Alimentação Sem Carne, que é do Eric Sliwich, eu sou um grande fã do Eric, na verdade, então aprendi muito nos vídeos deles. Ele tem esse canal aqui, Alimentação Sem Carne, aí quando você acabar esse vídeo você vai lá no canal dele para também avaliar esses vídeos, tá bom? Porque vale muito a pena. Então, em gestão comparativa, se eu observar, né, todos, né, embora o onívoro coma às vezes um pouco menos de carboidrato no limite inferior do que o vegetariano estrito, isso não há nenhum prejuízo, pois os dois ficam dentro das recomendações, assim como as proteínas também, né? Num limite inferior de 10% do volume calórico total, o vegetariano estrito, assim como o ovo-lácteo e o onívoro, todos eles comem além do que se precisa, ou seja, está dentro das recomendações, tá bom? É por isso que os autores que viram as revisões de literatura viram que não tem alterações da performance ou da ingesta, ou não tem prejuízo se você comer proteínas num volume de dietético maior, você atinge isso sem problema, tá bom? Então, claro, estudos aí comparativos de ovo-lacto vegetariano e de onívoros, por exemplo, mantendo o carboidrato alto na dieta, 14%, veja aqui, né? De 10 a 35, então aqui a gente está com 14%, e perto de 30% de gordura, que é o que é recomendado, que a gente vai ver em outros slides para frente. Então, comparando aí a capacidade aeróbia máxima, tempo de exaustão, concentração muscular de glicogênio muscular e força isométrica, né, não teve diferença significante entre os grupos que comiam carne ou não comiam carne, tá? Então, se a gente pegar estudos de mais gabarito, ou seja, revisões sistemáticas que avaliaram estudos randomizados principalmente, então aqui 7 estudos randomizados e um estudo transversal, né, aquele corte no tempo, avaliando valências físicas de força, potência, capacidade aeróbica e capacidade anaeróbia, não aumentou a performance e não reduziu, ou seja, não houve diferença na comparação da performance em quem comia e em quem não comia carne. E isso é uma constante nos estudos, né? Se a gente pegar aqui, foi feito só em 2 bases de dados, ele colocou o Google também, além do Scopus, e aqui a gente tem mais bases de dados, então PubMed, Web of Science e o Google Scholar também, né? O Google Acadêmico, na verdade. Então, se a gente pegar valências físicas avaliadas, né, de força e de massa magra, né, massa muscular, em adultos, executando treinamento de força pelo menos 2 vezes por semana, pelo menos há 6 semanas, né, comparando soja com outras proteínas na suplementação, e as outras proteínas utilizadas foram proteína do bife, proteína da carne, proteína do whey e proteína do ovo. Né. Desses 9 estudos comparativos, a gente viu nas análises, eles viram, né, nas análises, que para força de membros superiores, comparando whey com soja para força medida no supino, por exemplo, não houve diferença entre os grupos. Para a força de membros inferiores medida na capacidade de agachamento e na força no leg press, comparando whey com soja, não houve diferença entre os grupos. Também não houve diferença para a aquisição de massa magra, tá? Comparando whey, comparando com soja. Se eu colocar todas as proteínas que não são animais num grupo e comparar eles com a soja, então tá aqui, all other proteins, com a soja, né, comparar esses 2 grupos, não houve diferença significante para a força de membros superiores, não houve diferença para a força de membros inferiores, comparando proteínas de origem animal com proteína de origem vegetal, e também não houve diferença se eu comparar a massa magra, tá? O que leva a gente a crer que, na verdade, isso é bastante similar, ou seja, o nosso corpo, né, com relação, por exemplo, às proteínas, não existem proteínas exógenas que vêm de fora para dentro. Todas as proteínas do nosso organismo são sintetizadas, né? A gente sintetiza a partir de aminoácidos. Então, ou seja, a gente absorve aminoácidos, independente da fonte, seja fonte animal ou seja fonte vegetal, e a gente pega esses aminoácidos e sintetiza as nossas próprias proteínas e envia para onde está precisando, como por exemplo para o músculo, como por exemplo para a pele ou para outros tecidos, tá bom? Segue na sequência aí, obrigado por assistir até aqui. Clica no nosso canal, dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e recomende para os seus amigos, tá bom? Então, um abraço, até já.